Turma, agora a gente vai aprender a montar do zero uma partida direta, né? Um cliente me convidou para poder fazer uma partida direta para um motor com 2 fases. Aqui no Rio de Janeiro, da onde a gente grava esse vídeo aqui, 2 fases é 220 volts. Então a gente vai fazer uma partida direta, né? Montar nesse quadro aqui, tá? Para poder atender a necessidade desse cliente. A gente vai utilizar um disjuntor motor com contato auxiliar, vai utilizar um disjuntor bipolar termomagnético, tá? Para o circuito de comando. Esse aqui vai ser para o circuito de força, tá? Vai utilizar ainda um contator. Vamos utilizar os bornes de saída, 2 postes aqui para segurar os bornes. A gente já tem aqui um trilho, tá? Para poder ser utilizado. 2 bornes para fase, né? Fase 1 e fase 2. E o aterramento, tá? A gente vai utilizar aqui uma botoeira. Essa botoeira aqui, o interessante dela é o seguinte, que eu posso ligar e desligar, né, acionando na parte de trás, ou seja, ela é 2 em 1, né? Eu substituo o liga e desliga com 2 botoeiras separadas e eu utilizo aqui uma só. Então toda vez que eu pressionar aqui, eu aciono o contato normalmente aberto, que é o 3 e 4, e toda vez que eu pressionar o botão vermelho, eu vou acionar o contato normalmente fechado, tá? Então é bem interessante esse tipo de botoeira aqui. E a gente vai acrescentar ainda uma botoeira de emergência, um contato normalmente fechado, tá? Então toda vez que houver uma emergência, a gente vai pressionar esse botão para desligar todo o nosso circuito. Então a gente tem essa possibilidade. Vamos utilizar um pedaço de trilho DIN, aqui a gente tem 35 mm, justamente para segurar esses componentes aqui na chapa de montagem. E vamos utilizar ainda essa canaleta ranhurada, tá? Essa canaleta aqui ela tem a medida de 30 mm por 50 mm de altura, tá? Lembrando que ela é totalmente ranhurada, tá? Então a gente vai conseguir passar os cabos aqui dentro para poder arrumar o nosso circuito. A gente vai utilizar essa caixa aqui, ela tem 22,5 por 17, tá? E aqui na frente a gente vai posicionar essas 2 botoeiras, tanto a liga e desliga, tanto a botoeira de emergência, para a gente poder acionar o nosso motor, tá? Então uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é montar a chapa de montagem, a canaleta, toda a estrutura aqui que a gente vai precisar para montar, né, o nosso circuito e acionar o nosso motor, tá? Então a gente vai fazer e posicionar isso aqui agora. Vou retirar a chapa de montagem, onde a gente vai começar aqui a nossa montagem do nosso circuito, tá? Ou melhor, a gente vai começar a montagem da placa de montagem com a estrutura da canaleta e o trilho DIN. Então, a gente vai posicionar dessa forma. Então, a gente vai ter a canaleta que vai passar aqui por cima, fazendo um C. E aqui na parte de baixo a gente vai ter a saída para o motor. Então, vai ser dessa forma aqui que vai ficar. Então a canaleta vai entrar na parte de cima, dessa forma. Uma canaleta vai entrar dessa forma aqui. E um pedaço de canaleta a gente vai posicionar nessa parte de baixo, tá? Então eu vou marcar tudo aqui agora e vou mostrar para vocês como vai ficar essa montagem. Vou tirar as medidas e mostrar para vocês também. Beleza? E aí, turma, olha só o que eu fiz agora. Eu desenhei aqui todo o trajeto da canaleta, tá? Eu fiz o trajeto aqui com lápis e aqui ficou uma canaleta de 15 centímetros, já com esse acabamento em 45 graus. Aqui ficou uma canaleta de 18,2 centímetros, também com acabamento em 45 graus. E uma canaleta de 10 centímetros. E aqui eu vou colocar um trilho de 13 centímetros. Tá? E vai ficar o layout já para colocar esses componentes aqui. Para fazer esse acabamento aqui de 45 graus, eu vou utilizar um esquadro, tá? Com esse acabamento aqui, ó. Essa parte do esquadro aqui, ela vai ser utilizada para poder fazer o ângulo de 45 graus. Faço o ângulo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, só para vocês entenderem, eu vou marcar aqui, ó, colocar esse traço aqui, ó, nessa parte aqui, ó, encostado na caneta. Depois eu vou traçar aqui, ó, com lápis, por exemplo. Então fica a marcação aqui, ó, em 45 graus.
Se eu quiser fazer o outro lado em 45 graus, eu viro o esquadro, marco aqui também, ó. Só realizar o corte nessa direção e nessa direção com uma serra ou uma serra circular para poder ficar um acabamento bem legal. Tá beleza? Então a gente vai cortar as canaletas aqui, cortar o trilho também e a gente já volta para montar todo o circuito e também terminar de montar a chapa de montagem também. Beleza? Vamos para cima. E aí a gente já fez os cortes agora, tanto da canaleta, tanto das tampas. Cortamos também o trilho DIN nas medidas propostas. A gente vai colocar essa borneira na parte de baixo aqui e depois vai colocar esses componentes aqui em cima, preso no trilho DIN. Embaixo das canaletas eu coloquei uma fita dupla face, onde a gente vai colar e depois com parafuso broca a gente vai prender essas canaletas na chapa de montagem, tá? Seguindo o layout que eu já havia feito aqui embaixo. Eu sempre gosto de cortar também as pontas, tá? Aqui, ó. Eu gosto de cortar essas pontas aqui com um alicate de corte, justamente para não atrapalhar aqui, ó, na hora de fazer essa junção aqui, ó, entendeu? Então facilita bastante. Então a gente vai fazer isso também. A gente vai colar, tirar todas as fitas dupla faces, vai colar aqui agora, parafusar tudo e já começar a montar o circuito de comando e força para ligar o nosso motor. Tá beleza? Então vamos lá que a gente vai fazer essa parte agora também. Turma, agora eu já cortei tudo, já cortei as tampas das canaletas, já posicionei o trilho DIN para o borne aqui embaixo, o trilho também para os componentes aqui e já posicionei, né, todos os componentes na chapa de montagem, tá? Então nossa estrutura para montar o circuito de força e comando já está pronta. Agora a gente vai partir para fixar as duas botoeiras na porta do painel. Ela vai ficar mais ou menos nessa posição aqui embaixo. Então a gente vai fazer 2 furos aqui, a gente vai marcar e vai fazer 2 furos e a gente vai furar com a broca escalonada em 22 milímetros, né, que a gente utiliza uma chave aqui, ó, justamente para poder posicionar e fazer o furo aqui, ó, posicionar um, depois posicionar outro. Então a gente vai fazer isso agora, a gente vai marcar, furar e já colocar os componentes. Tá beleza? Então vamos embora fazer isso aqui. Turma, agora o quadro eu já furei, já limpei toda a porta aqui também, tá? Já posicionei a chapa de montagem aqui dentro. Aqui na parte de trás da porta eu já coloquei os contatos, tá? Já posicionei tudo e agora eu vou retirar aqui a chapa de montagem porque eu vou montar o circuito de força, tá? Eu vou montar, como eu falei para vocês, para um motor que vai receber 2 fases. Tá? Então a gente vai fazer o circuito de força e eu já mostro para vocês como ficou esse circuito de força para poder explicar, tá beleza? Vamos lá. E aí sim, agora a gente fez a montagem do circuito de força, tá? E aí a gente tem a entrada de alimentação aqui, as 2 fases e o terra, tá? O terra já foi direto para o borne de aterramento aqui e as 2 fases aqui, elas foram direto
aqui para a entrada no disjuntor motor. Uma fase entrou no 1 e a outra fase entrou no 5, e aí jampeou para o circuito de comando as duas fases aqui também. Então as duas fases que entrou aqui, uma no 1 e uma no 5, jampeou aqui para o circuito de comando. A fase de fio branco, ela entra aqui no 5, sai no 6 aqui, ela dá a volta, passa pelo contato principal do contator no 5 e no 6 e já sai para o motor, tá? Então bem simples essa volta aqui que a gente fez. Já a outra fase, olha o que a gente fez aqui. Ela entra aqui no 1, sai no 2, dá a volta, passa pelo contato principal aqui do contator no 1, sai no 2, dá a volta novamente, entra aqui no 3 do disjuntor motor, sai aqui no 4 e dá a volta e passa pelo segundo contato principal aqui do nosso contator. E saindo aqui do 4, aí sim foi para o borne. Então, como se a gente desse uma volta e desse mais uma volta para poder ir para o borne. A gente fez isso justamente para utilizar os dois contatos do disjuntor motor e os dois contatos aqui também do contator, tá? Com o diagrama que está em anexo, isso fica fácil de entender, tá? Então foi basicamente isso que a gente fez no circuito de força, um circuito simples, e a gente vai partir agora para a montagem, né, do circuito de comando também e as próximas etapas para montar esse quadro de comando aqui, tá beleza? Turma, olha só, fiz toda a montagem da parte de força, já conectei aqui, ó, aqui vai ser a entrada de alimentação, né, duas fases e terra, e aqui vai ser a saída para o motor também, duas fases e terra. Já coloquei o quadro aqui dentro, a chapa de montagem, tá? E agora eu vou fazer essa parte dessas duas botoeiras aqui para poder ligar. E aí, para eu não colocar uma canaleta aqui na parte de fora, na parte interna aqui da porta, eu vou utilizar essa abraçadeira aqui, tá? Onde a gente vai ter essa fita dupla face, a gente vai colar aqui, ó, para poder prender os cabos que a gente vai sair aqui para a porta, tá? Então eu vou tirar aqui, né, a fita, né, e vou colar aqui e mostro para vocês também depois de pronto, tá beleza? Então vamos embora. Turma, agora eu vou fazer a parte de comando junto com vocês, vou fazer passo a passo aqui para que você entenda como eu vou fazer aqui nesse quadro aqui, tá? Então, a fase de fio branco eu vou direto no A2 do contator, tá? Para eu não esquecer, eu já ligo logo o A2 e a gente depois faz só a parte que vai interligar no A1, tá? Então, vou conectar aqui o fio branco no A2. Agora, a fase de fio vermelho, a gente vai direto aqui no 13 e depois sai no 14 do disjuntor motor. Vamos fazer isso também. Então, saindo aqui do disjuntor, a gente vai para o contato 13 do disjuntor motor. Do 14, a gente vai interligar no 1 do botão de emergência, tá? Então vamos sair aqui do 14 e interligar no 1 do botão de emergência. Então aqui na porta do painel, agora a gente vai sair do 2, que vai conectar direto aqui no borne 1 da botoeira desliga, tá? Então até agora a gente saiu do disjuntor termomagnético, o fio vermelho, que é a fase vermelha, foi no contato 13 do disjuntor motor, saiu do 14 e foi para o 1 do botão de emergência, saindo do 2 do botão de emergência, foi para a botoeira
desliga no borne 1, tá? Saindo agora do borne 2, vai para a botoeira liga no 3 e para o 13 do contator, tá? Então a gente vai fazer essa interligação, saindo da botoeira desliga do 2, indo para o 3 e para o 13, tá? Vamos fazer isso agora também. Então o que a gente fez? A gente saiu do borne 2, foi no 3 da botoeira liga e também foi no 13 do contator, que é o contato de selo. Depois a gente vai arrumar isso aqui tudo para ficar no esquema, tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sair do 4, que vai no 14, né, no 14 aqui do contator e também no A1 para a gente finalizar, tá? Então a gente vai sair do 4, vai no A1 e vai no 14, que é o contato de selo, e a gente finaliza a parte do circuito de comando, tá? Vamos fazer essa parte também agora. Ao invés de sair 2 cabos aqui do 4, eu vou sair 2 cabos aqui do A1. Então vai sair o 4 aqui, vai no A1 e do A1 eu vou puxar para o 14. Tá? Eu vou fazer dessa forma. Agora sim, circuito finalizado, e eu vou agora arrumar a casa aqui e organizar para que a gente possa partir para o teste, tá? Então vamos organizar tudo aqui, colocar a tampa das canaletas e a gente vai partir para o teste, beleza? Então vamos arrumar tudo aqui. Agora, turma, prontinho aqui o nosso circuito para a gente fazer o teste, tá? Então, a gente consegue fechar a nossa porta do painel, a gente utilizou as abraçadeiras aqui para fazer um acabamento, tá? E a gente consegue já ligar o nosso circuito alimentando aqui embaixo com 2 fases e alimentando também a saída para o motor aqui, tá beleza? Vamos fazer essa conexão, vamos testar na prática esse quadro aqui como ele ficou. Montamos toda a parte de estrutura da chapa de montagem, montamos o circuito de força, circuito de comando e agora sim prontos para partir para o teste, beleza? Vamos testar esse circuito agora. Turma, chegou a hora de testar o quadro que a gente montou do zero, essa partida direta para um motor monofásico com 2 fases, né? Ele precisa de alimentação de 2 fases. No nosso caso aqui é 220 volts essas 2 fases. O que a gente fez? A gente alimentou a entrada desse quadro aqui com 2 fases, não conectou ainda o aterramento só para teste. E na saída a gente conectou as 2 fases no motor. Fechamos ele para 220, 2 fases, tá? Então a gente fez a conexão aqui, ó, fase 1 e fase 2, fizemos o fechamento para poder alimentar ele, tá? Então agora a gente vai fazer o teste. A primeira coisa que a gente precisa fazer, eu já medi tensão para ver se está chegando, está tudo ok, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o disjuntor motor e vou ligar o disjuntor do circuito de comando, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Liguei o disjuntor motor na posição
Start de ligar, 13, 14 fechou e os contatos principais aqui também fecharam, tá? Vou ligar agora o circuito de comando. Vou fechar para a gente poder fazer o teste. Então eu posso ligar aqui, ó. O motor entrou em funcionamento. Se eu apertar o botão desliga, ele desliga o nosso motor. Então o objetivo era fazer uma partida de ligar e desligar para esse motor aqui e foi concluída com sucesso, tá? Então a gente consegue ligar e eu posso desligar também pelo botão de emergência. Quando eu pressionar aqui, ó, desliga o nosso botão de emergência, tá? Vou fazer o teste pela última vez. Liguei e desliguei o circuito. Vamos perceber também que o disjuntor motor e o disjuntor termomagnético para o circuito de comando também está desligando o circuito. Eu vou abrir aqui, ó, vou ligar o circuito, né? Vou ligar ele aqui primeiro, ó. Liguei. Se eu pressionar aqui o disjuntor motor, desliga o circuito. Então, ou seja, está protegendo o nosso motor também. Agora, vou ligar novamente o nosso motor e vou desligar o circuito de comando. Então, percebe que desligou aqui o nosso contator e também desligou o nosso motor. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Do início ao fim, a gente conseguiu montar uma partida direta para um motor monofásico. E se por acaso a gente quiser montar uma partida direta com um motor trifásico ou para um motor 127 fase neutro, a gente vai precisar alterar o circuito de força. O circuito de comando ele é muito parecido com os demais. Tá beleza? Então, até a próxima aula.